Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. O avanço sem precedentes da tecnologia está reconfigurando as relações, está reconfigurando a realidade, dando oportunidades e esgotando modelos, obrigando a transições que as pessoas se sentem obrigadas a adotarem sob pena de não sobreviverem, porque só sobrevive quem se adapta. Com o advento da internet, das mídias sociais, das redes sociais, dessa instantaneidade na comunicação, os cartórios antigos de comunicação perderam vez, perderam força. Estão ainda aí, resistindo inercialmente, mas na verdade é que a internet abriu espaço para muitas possibilidades de manifestações e com ela o afloramento de muitos talentos. É o caso do nosso entrevistado de hoje, com quem nós vamos falar, um talento revelado exatamente pelas redes sociais, onde ele detém uma página com um número expressivo de seguidores e simpatizantes, e é com ele, Leonardo Cuswol, do Desfato Léo, que é o nome do perfil dele. É com o Leonardo, ou Léo, que eu passo a conversar agora. Então, Léo, há um tributo nisso, apesar de você me caluniar pelas redes, com essa história de que meu programa nunca acabava na outra emissora, mas há um tributo mesmo ao fato de você fazer apenas com o seu talento, você criar simpatia com o público, né, e está justificando esse número sensacional de followers, de seguidores, de milhões, literalmente milhões de visualizações. Como é que está sendo surfar essa onda? Olha, interessante, eu não imaginava descobrir uma outra forma de trabalhar sem ser a tradicional, né? Enfim, e eu sou de uma geração que pegou essa transição, né? Quando criança falava-se em fazer curso de datilografia, né? Telefone em orelhões, aprendi a mexer, fiz curso de informática, então não imaginava que a internet ia se abrir como uma possibilidade de trabalho. Sou daquela geração que pensava na carreira, ia trabalhar, aposentar, enfim. E aí surgiu a internet com essa possibilidade. Hoje é uma atividade que eu faço muito prazerosa, mas que também faço profissionalmente, com muito gosto. E você desenvolve outras profissões, você é professor? Sim, sou professor de História, sou historiador formado pela UFES, trabalho na rede privada, no Colégio AP, e também trabalho como professor concursado na rede pública de Cariacica, professor de História. E na verdade, os seus conteúdos, eles têm um pouco de inspiração também no seu próprio conhecimento de história, né? Tem. Como a página é uma página de humor, eu aproveito também certos conhecimentos históricos que eu tenho para inserir quando eu escrevo os textos, né? Faço piadas na minha página, falo muito sobre o Espírito Santo, sobre a relação com Minas Gerais, como que Minas, na página eu defendo a teoria de que Minas quer dominar o Espírito Santo, já dominou o Guarapari, né? E acaba que a história entra como subsídio para a produção desse conteúdo, né? Os textos, falo muito do Tigrão de Guarapari. Na página cria uma teoria de que os mineiros... Os antropólogos deveriam, na verdade... que eu considero uma teoria muito séria, inclusive, que os mineiros, para poder dominar Guarapari, justificam que o Tigrão de Guarapari foi uma obra de Aleijadinho, né, que passava férias no município no século XVIII. Né? Então, a história me dá subsídio, né? E na parte, como eu trabalho com humor, eu tenho mais liberdade para produzir o conteúdo e brincar com a história também. Em sala de aula é uma questão muito mais técnica, né? Uhum. Eu tenho também muita liberdade para trabalhar como professor, mas eu tenho muitas limitações técnicas, pedagógicas, né? Então o humor me permite dar passos mais largos. Mas interessante que junto com isso veio, porque você falou a respeito, realmente, né? Você vê que a tecnologia possibilita. Sim. A comunicação hoje, a conexão hoje é individual, instantânea, né? Mas a tecnologia, ela só vincula o conteúdo que é colocado nela, ou seja, se não tiver talento, o diferencial vai estar ali, vai estar no talento. Mas nesse aspecto eu acho que você também, eu não sei se premeditada ou ocasionalmente, você encontrou um veio, que é a questão da afirmação da identidade capixaba. Sim. Você percebe que está latejando muito nos últimos anos? Percebo, parece que o capixaba tem, não redescoberto, mas descoberto o Espírito Santo e um certo orgulho de ser capixaba.
assumindo certas características que muitas vezes são apontadas por pessoas de fora, que é um pouco mais fechado. Na página eu exagero isso, porque é humor, né? O exagero é uma das ferramentas do humor. Que dá pouco bom dia, que finge que não vê o amigo ou conhecido no supermercado, na rua, né? Mas o capixaba tem, de maneira muito significativa, reafirmado sua identidade, seus hábitos, os locais turísticos. É um processo que tem ocorrido de fato. E na página eu aproveito para explorar também isso aí. Mas digamos assim, você é uma celebridade recente. Ainda está, digamos assim, ainda está se acostumando Sim. com esse reconhecimento todo, né? E os patrulhamentos? Você tem lidado com algum tipo de patrulhamento? Olha, menos do que quando a página começou a crescer, eu achei que eu ia enfrentar. Eu tenho poucos haters, eles existem, mas eu tenho poucos, né? Como a gente vive num ambiente muito polarizado, politicamente falando, para minha produção de conteúdo, eu criei um princípio fundamental. Eu produzo humor. Há pessoas que produzem humor político e fazem muito bem, têm essa competência. Eu produzo humor, né? Então, eu não abordo questões políticas, mas ainda assim, por vezes, eu enfrento alguma interpretação um pouco enviesada do meu conteúdo. Certa vez, eu fazendo essa piada do Tigrão de Guarapari, que ele é uma obra de Aleijadinho, segundo Minas Gerais, é uma piada. E eu recebi uma mensagem muito séria de uma pessoa dizendo que ia me denunciar junto ao Ministério Público de Minas Gerais, dizendo que eu estava cometendo um crime de xenofobia, porque eu falei que Minas queria dominar Guarapari, dizendo que o Tigrão era uma obra de Aleijadinho. Então, quer dizer, há um pouco desses excessos, né, sobre o conteúdo que eu faço, mas é pouco, não vejo... Não há cobrança de posições, não, por exemplo? Não se cobra de você, às vezes, algum tipo de engajamento, à esquerda, à direita? Isso acontece. E entre os meus seguidores, eu tenho todo o leque do espectro político. Eu tenho pessoas que me seguem que são mais à esquerda, que são mais à direita, e que, por vezes, tentam inserir o assunto política ou nas postagens ou por mensagem. Eu, com muita educação, declino do debate, sabe? Puxo a conversa para o outro lado, respeito sempre as opiniões que os meus seguidores têm, mas é um debate em que eu não entro, sabe? É claro que eu me posiciono, eu não faço humor político, mas é claro que todo humor contém política. No humor que eu faço, por exemplo, quando eu me recuso a fazer uma piada homofóbica, quando eu me recuso a fazer uma piada racista, até porque não é nem piada, é crime, né? Então, quando eu tomo certos posicionamentos na produção do meu humor, é um posicionamento político. Mas essa questão de posicionar-se explicitamente sobre política ideologicamente, eu não faço. E quando sou instigado a fazer, declino do debate. Deixo para as pessoas que têm uma disposição maior em fazer isso, né? E é uma coisa que eu aprendi muito a fazer, porque como professor de história, a política é muito caro a história. E em tempos de polarização, você precisa saber conduzir a sua aula, saber como você vai tocar em certos assuntos. Então, esta bagagem como professor, né, me ajudou muito na produção do conteúdo, embora política seja um tema que a gente sempre quer falar, quer abordar, mas na minha produção de conteúdo eu não costumo aprofundar sobre esses temas de política. Bom, a esquerda ou a direita, em se tratando de você, eles têm um ponto em comum que é gostar do seu conteúdo. O que eu acho bem interessante, né? Porque são inimigos muito fortes. Porque se você tomar uma posição de um lado, você vai ter o hater do outro. Tem posicionamentos muito consolidados, mas que tem um ponto em comum, que é gostar do meu conteúdo. E eu tenho de todo mundo. Já cheguei a fazer conteúdo com humor político, logo no início da página, quando ela ainda era um jornal fictício, e eu percebi uma coisa, e não era humor me posicionando, eu pegava personagens da política e fazia piada sobre eles. Aí havia políticos de direita, de esquerda, e sempre, quando havia esse tipo de piada, eu ganhava muitos seguidores e perdia muitos seguidores. Então foi uma coisa que com o tempo eu fui aprendendo a não me colocar no centro dessas polêmicas, e produzir um conteúdo de humor comprometido com a diversão, com a gargalhada. Mas no que diz respeito a esse assunto, então, você está com o censor permanentemente ligado, né? Porque se bobear... Porque às vezes sem ter conotação política, as pessoas já interpretam dessa forma, às vezes você faz uma piada que não tem nada a ver.
absolutamente nada a ver com política, mas aí vem uns comentários sobre política, sobre personagens da política, não é sobre isso o conteúdo, mas enfim, uma forçação de barra às vezes também, né? Você tem boa audiência em Minas, né? Tenho, essa é uma coisa muito curiosa, que é uma página capixaba, feita por um capixaba, mas que viralizou certos conteúdos em Minas. Isso aconteceu quando eu fiz um vídeo foi um dos primeiros vídeos da página, e eu acredito muito, Eustáquio, que humor é texto. E é por isso que eu invisto tanto em escrever os textos, me dedico a isso. Por quê? O vídeo ele tinha uma produção horrorosa. O celular era um celular muito antigo que eu tinha, a imagem era embaçada, era um sábado chuvoso, o áudio tenebroso, e é o vídeo em que eu dizia que Minas já tinha dominado Guarapari, tombado o Tigrão como patrimônio histórico de Minas Gerais, e que havia um temor dos capixabas de que houvesse uma expansão da dominação, e que a multiplicação de supermercados BH seria uma prova disso. E eu queria desmentir essa tese. O vídeo era esse. Aí eu falei, então os capixabas têm que ficar calmos, porque não é uma prova de que Minas tomará o Espírito Santo, porque, só em Vila Velha e Vitória eu comecei a listar as filiais do BH, que dezenas. Infiltrado. Aí eu falei, eu já sou mineiro, não estou sabendo. Então, esse vídeo, curiosamente, viralizou. Foi o meu primeiro vídeo que bateu mais de 1 milhão de visualizações, viralizou no Espírito Santo e em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte. E é um público que tem me acompanhado, muito fiel. O capixaba é muito carinhoso, me abraça o meu conteúdo, conversa comigo na rua, a gente tira foto, me mandam mensagens. Agora, o mineiro é uma coisa impressionante. Quando eles vêm ao estado, querem me conhecer, me mandam presentes, é incrível essa proximidade que o mineiro tem. E hoje, por exemplo, BH é a terceira cidade com mais seguidores que eu tenho. Quarta, eu tenho Vila Velha, Vitória, Serra, BH e só depois Cariacica, em número de seguidores. Cria essa relação de proximidade com os mineiros, que eu não esperava, foi uma coisa natural. Talvez também pelo meu vício em pão de queijo, eu demonstrei isso na página algumas vezes, então isso se conectou e eu tenho um público mineiro que é fiel, inclusive. A presença hoje é de Leonardo Cuswol, o Desfato Léo. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença de Leonardo Cuswol, o Desfato Léo, o cara que está bombando aí nas redes com a sua pegada de humor, variando em torno da identidade capixaba e de outras releituras que ele faz de uma maneira muito singular de eventos do cotidiano que às vezes nos passam despercebidos. Né, Léo? Uma coisa que eu quero retomar a questão da descoberta do Espírito Santo pelo capixaba. Você faz assim uma agenda de temas como fosse uma pauta. Agora eu vou escrever sobre isso, agora eu vou fazer sobre isso. O que você tem na sua agenda de? Bom, para produzir o conteúdo eu tenho uma pauta de conteúdos que são aqueles que eu posso explorar, que ao longo da trajetória da página eu percebi que são temas que engajam e que geram. Exatamente. Então eu tenho essa pauta de conteúdos e é claro que eu conecto isso às vezes com algum acontecimento que está em voga, algo que tem sido muito debatido. E é assim que eu produzo. E para poder analisar o Espírito Santo e o capixaba, eu criei uma ciência que eu chamo de capixabologia e tem até um instituto fictício, que é o Instituto Capixaba de Capixabologia, que seria um instituto de ensino superior que promove cursos de capixabização, por exemplo, cursos de recapixabização, porque às vezes o capixaba sai do Espírito Santo e perde um pouco as características de capixaba. Ele sofre a descapixabização por deslocamento geográfico, ou aquele que bebeu muito e ficou mais sociável, começou a abraçar, dizer que ama, ele sofreu a descapixabização alcoólica. Aí ele pode procurar o Instituto Capixaba de Capixabologia e fazer um curso de recapixabização. Então eu criei um instituto, inclusive na página eu falo que eu sou
doutor em capixabologia pelo Instituto Capixaba de Capixabologia. O Instituto ele também promove um documento que é o Moquecard, que é o documento que garante a cidadania capixaba, né? E aí a capixabologia, ao estudar o capixaba, criou diferentes tipos de capixaba. O capixaba que é o mais sociável, que é o capixaba não praticante, o capixaba, o capixaba radical, que é o capixaba que não dá bom dia, que finge que não viu um amigo conhecido na rua, o capixaba por adesão, que é aquele que veio para o Espírito Santo, se encantou, porque o nosso estado é maravilhoso, é de fato muito lindo, e com o nosso jeitinho, que às vezes não gosta muito de receber uma visita. É mais fácil ser capixaba, porque você recebe menos visita, se você for o capixaba padrão, né? Então eu brinco muito com a capixabologia, que é essa ciência que eu criei, e conecta a capixabologia com essa pauta de conteúdos que envolve a tentativa mineira de dominar Guarapari e o Espírito Santo, que envolve o Tigrão de Guarapari, que envolve temas do cotidiano como se perder em Jardim da Penha. Existe uma maneira de você não se perder em Jardim da Penha, que é você não ir em Jardim da Penha. Exatamente. Né? Enfim, brinco muito com essas questões do capixaba, com o Buda gigante Ibiraçu, enfim. São essas questões que eu costumo abordar do cotidiano capixaba, das pessoas que são da faixa etária que seguem a página, que é um público 34, 45, tem também muitos de 24 a 35, também de 45 a 54, enfim. É um público um pouco mais velho, então me aproveito disso, já que a rede social me dá esse dado, né? O dado de região, de idade, eu consigo explorar um pouco também esses temas ligados à idade das pessoas. Tem uma vertentezinha que se você entrar, talvez vai abrilhantar mais ainda isso aqui, que é o capixabês. O capixabês, exatamente. Capixabês. Mineiro fala mocorongo, o capixaba fala paruara. Eu acho que por aí você tem um veio também que é muito rico. Existe um comediante mineiro chamado Paulo Araújo. Ele escreveu um dicionário, que é o dicionário do mineirês. Inclusive, eu me inspirei no Paulo Araújo para escrever o dicionário do capixabês. É um projeto que eu tenho, escrevi já uma parte dele, foi um projeto que eu estacionei, porque eu tenho uma vida muito corrida, né? Mas sempre que eu posso, eu vou lá e adianto um pouquinho. Fiz alguns vídeos que abordam o capixabês, comparando com o mineirês. O iá do capixaba equivaleria ao uai do mineiro. Ou o oxente do nordestino. Exato. Então, algumas expressões típicas do capixaba, né? E como capixaba, a maneira de falar do capixaba, por exemplo, você pega a frase as coisas. No Rio de Janeiro vira as coisas. Em Minas vira os trem. Os trem. E aqui no Espírito Santo, as coisas, normalmente, entendeu? Então eu brinco muito também com essa diversidade linguística aqui da região. Eu não sei se faz sentido, falava-se que na época, acho que em Bratel tinha uma central aqui, exatamente porque o capixaba seria sem sotaque, ou teria o sotaque mais neutro, menos carregado, né? Porque as coisas arranha o ouvido. A linguística não é o meu forte, mas para o Instituto Capixaba de Capixabologia, essa entidade fictícia... Tem uma diretoria, tem um presidente, tem certamente. Tem um presidente. É você. Na verdade, o nome democraticamente aclamado. Eu faço o personagem, tem até tempo que eu não faço personagem. Eu faço o personagem que é o Evandro Poca. O Evandro Poca é o presidente do Instituto Capixaba de Capixabologia, né? E aí, para o Instituto de Capixabologia, o capixaba não tem sotaque. Então, é essa tese que eu defendo na página. O compromisso da página é com humor. Não necessariamente Mas com a linguística. Era uma tese mesmo. Pois e não sei se isso é verdade ou não, mas ouvi pessoas dizerem que é muito comum que capixabas são bons dubladores por ter esse jeito de falar, que seria, aspas, neutro. Mas quando o capixaba vai ao Nordeste, ou vai ao Rio, a São Paulo, ou ao Sul, dizem que o capixaba tem um sotaque, essa forma de falar do capixaba, para que a gente fala cantando, enfim. Para a gente aqui, a gente não tem, para a capixabologia, a gente não tem sotaque. A capixabologia é taxativa em relação a isso. Mas é interessante, tem muita palavra que se perdeu pelo desuso. Iá mesmo, você falou Iá, é o nosso uai aqui, né? Se perdeu porque a urbanização mesclou muita gente que chegou aqui e não conhecia as histórias para trás. E o Iá é uma coisa muito forte, porque eu fiz um vídeo, eu fiz uma pesquisa sobre, eu descobri 5 formas de usar o Iá. O iá de espanto, o iá de alegria. É uma interjeição, o iá. Exatamente. O iá quando você está nervoso. Eu fiz um texto, fiz um vídeo que tinha 5 formas de falar o iá. E quando eu publiquei o vídeo, muitos capixabas comentaram dizendo eu nunca falei iá. Aonde se fala iá? Exatamente. Né? E é uma coisa que
a gente fala muito. Esses dias eu fiz um vídeo que eu tentei eleger qual era a expressão mais esquisita ou mais estranha da história, uma coisa assim. E são coisas que também muito ditas no Espírito Santo, como, por exemplo, Neres de Pitibiriba. Aí muitas pessoas disseram, não, mas é Necas. Aí tem Necas e tem Neres, né? Enfim, várias outras expressões, que são muito ditas também no Espírito Santo, e as pessoas vão entrando na brincadeira. E aqui mesmo, internamente, deve ter os regionalismos, a sul e a norte, né? Tem. Léo, uma outra coisa, assim, você é professor de história, você, né, eu deixei os bancos escolares há séculos, mas hoje em dia a história, o ensino da história, você trabalha com um perfil dietário que é de 16, 20 e poucos anos. Ensino médio, basicamente. Ensino médio, né? Então, você, como é que é isso? Está mais centrado em datas e eventos ou contextos? A questão dos contextos é muito forte, mas os contextos hoje, a compreensão da história está a serviço do desenvolvimento de habilidades e competências, entendeu? O MEC tem uma base curricular comum, o Enem lista uma série de habilidades e competências que o aluno tem que desenvolver. É como se fosse assim, quando eu estudei era assim, o conteúdo era o objetivo. Hoje é como se o conteúdo fosse um meio. É através do conteúdo que você vai construir certas habilidades e competências. E o Enem, em tese, vai cobrar essas habilidades e competências, né? Mas um exemplo mais concreto, assim, Por exemplo, uma das habilidades que é exigida em todos os campos do conhecimento é a dominar linguagens. Então, quando eu explico, por exemplo, um tema, a Segunda Guerra Mundial ou o nazismo, o aluno tem que saber interpretar, é uma habilidade dominar linguagens, a linguagem artística, por exemplo. Sim. Ele tem que saber interpretar uma propaganda nazista, por exemplo, um cartaz de propaganda nazista, ou um cartaz de um teatro soviético sobre trabalhadores. Entendeu? Então eu vou ajudá-lo a desenvolver certas habilidades a partir do conteúdo. É claro que a gente trabalha muito fortemente o conteúdo, mas é preciso direcionar para que ele desenvolva essas habilidades e essas competências, porque o Enem vai exigir isso deles, né? O que torna a minha formação como historiador é uma formação muito baseada no conteúdo, né? Quando eu me formei, havia uma distância muito grande entre o que era o curso de história e o que era o ensino nas escolas, né? Isso tende a diminuir com o tempo, embora ainda seja muito distante, né? Uhum, entendi. Você também tem insights, né? Você faz uma agenda dos seus conteúdos, espreme, força um pouco os neurônios, mas às vezes as coisas vêm no banho, né? Vem dirigindo, no banho, no trânsito, aí a tecnologia... Você corre, anota. A tecnologia me ajuda. Às vezes eu anoto, eu sou de anotar muito, eu tenho os cadernos de conteúdo que eu tenho, um para cada tema, e também, às vezes, eu estou no trânsito e surgiu a ideia. Eu pego o celular, começo a gravar um áudio para mim mesmo, para que depois esse áudio vai virar um texto cômico, né? Enfim, quem trabalha com criatividade é muito isso, ela vem do nada, no banho, no trânsito, no supermercado, e a rede social me permite que eu produza esse conteúdo, às vezes até instantaneamente. Estou no supermercado, porque produzir conteúdo é aproveitar também o seu dia a dia. Então, eu estou no supermercado, eu estou na academia. Seu contexto imediato, estou produzindo conteúdo, estou com meus filhos, e os meus filhos adoram também participar da página. Para minha sorte, são adolescentes, mas gostam. O adolescente é meio... mas eles gostam de participar. Então, a criatividade vem nesse momento, que é do nada às vezes. Mas com essa audiência que você está tendo e essa repercussão que seus conteúdos alcançam, como é que está essa associação de marcas? Você tria qual tipo de marca quer se associar à sua imagem? Como é que é isso? Como é que rola isso? O que acontece? Porque sem show não tem bilheteria, né, velho? É verdade. No Instagram, que é onde eu tenho mais seguidores e onde eu trabalho de maneira mais sistemática, o Instagram não monetiza por visualização. Então, eu monetizo a minha página como? Oferecendo espaço para anúncios. As marcas me procuram ou eu as procuro, marcas, empresas, para oferecer o serviço de publicidade da maneira como a página se comunica com o seu público, que é o humor. Sim, o estilo, né? Então, é bom que faça sentido para a marca, para a empresa e para mim, porque eu também produzi um conteúdo que o meu público não está acostumado, não vai ser bom para mim, nem para a marca, então tem que ser uma coisa conectada, que faça sentido. Então, e eu faço tudo sozinho. Eu escrevo, gravo, edito, atendo as marcas, as empresas, mando e-mail, procuro parcerias e eu faço tudo sozinho.
né? E é dessa forma que eu monetizo. A empresa me procura, faz uma parceria, tem os pacotes, eu vendo pacotes, né? É uma publicidade, é um story mais um reel, que é o vídeo um pouquinho maior, né? No feed. Então, é assim, eu vendo esses espaços, né? Tem um pacote que são 4 vídeos por mês, mais 4 stories, um por semana, enfim. Dessa forma que a gente vai monetizar, porque é preciso monetizar, porque é trabalho. Não, essa é a próxima pergunta. Porque é o seguinte, a gente vê lá tudo bonitinho, redondinho, engraçado, mas você percebe que é todo um esforço de produção ali, para a coisa ficar resumida às vezes 1 minuto, 2 minutos, né? Ao conceito do tema, ao roteiro, né? À gravação. Então, eu queria saber da sua jornada. Como é que é a sua jornada conciliando com a função de professor? Como eu trabalho essas duas frentes de maneira bem profissional, né? Eu preciso fazer com que o tempo exista para as duas. Então, tem um tempo que eu me dedico como professor e tem um tempo que eu me dedico às redes sociais. Por exemplo, durante a semana, quinta-feira eu não dou aula, pela manhã. Então, a manhã inteira, de 6 da manhã até meio-dia, trabalhando na página. Ou produzindo, gravando, escrevendo, editando, publicando, ou respondendo e-mails, propostas, buscando parcerias, né, buscando anunciantes. Todas as noites, em geral de 7 até as 9, 9h30, aí eu paro para ir para a academia, preciso ser isso na minha vida também, e sábado o dia inteiro. E domingo às vezes eu descanso, às vezes também trabalho um pouco mais, também com a educação, enfim. E é um trabalho prazeroso mesmo, eu curto fazer, e aí o tempo passa rapidinho também. Quero agradecer muito sua presença, sua disponibilidade de vir aqui falar conosco, a gente está vendo só aí pelos Instagram da vida, suas zoações, sensacional. O humor é uma arma poderosa, indiscutivelmente, e você está surfando com rara felicidade essa proposta. Parabéns. Obrigado, agradeço o convite e dizer que você foi um dos temas de maior sucesso na minha página, né? Explorei aí essa história gigante que você tem na comunicação capixaba. Não, você está falando do tempo gigante que eu tomava. Certíssimo. A presença hoje de Leonardo Kuzuol, que vocês já conhecem a essa altura, não tanto pelo que ele falou aqui, mas pela presença dele nas redes sociais. Leonardo foi a nossa presença. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.